Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, hoje, domingo, dia 6 de setembro. Hoje nós vamos fazer com vocês a sexta live desta jornada do grande conflito. Esta jornada do grande conflito, a sexta live é o livramento do povo de Deus, a libertação do povo de Deus. Nós saudamos a todos os nossos queridos irmãos aí do Brasil, da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos. Queremos que o Espírito Santo esteja com você e ore, enquanto eu estiver falando, ore para que o Espírito Santo esteja também atuando na minha mente, na minha boca, usando-me como um servo, como um vaso, não é? É um vaso escolhido por Deus para portar, para levar a mensagem de Deus. Meus queridos, está sendo muito bom nós termos esta jornada do grande conflito. E hoje, nesta sexta live, domingo, nós queremos falar para vocês algumas coisas que nós não falamos antes. Nós temos aqui algumas novidades. Antes de fazer a nossa oração, eu gostaria de dar um recadinho para cada um. Amanhã vai ser a última live, segunda-feira, a última live no dia 7 de setembro. Portanto, queridos, amanhã eu vou apresentar para vocês uma oportunidade única de você aprender muito mais sobre o livro do Apocalipse. Você que ama estudar profecia, você vai aprender muito mais do livro do Apocalipse, sabe, o livro Grande Conflito, aliás. Você vai aprender muito mais do livro Grande Conflito. Sabe por quê? Porque eu preparei, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus, ele me ajudou a preparar 42 aulas do Grande Conflito. 42 aulas. O Grande Conflito tem 42 capítulos. E nós preparamos uma aula para cada capítulo. Fizemos um vídeo para cada um dos 42 capítulos. E você vai ter a oportunidade de ter este material com você. É um material ilustrado, é um material didático, é um material que vai trazer comentários, é um material que valerá a pena você estudar. Muitas pessoas gostariam de ler o livro Grande Conflito. Quando nós perguntamos para as pessoas numa igreja, quantos daqui já leram o Grande Conflito? É um livro grande, não é? É um livro que tem aí suas 600, 700 páginas. E a maioria não levanta a mão, porque a maioria nunca leu o livro Grande Conflito. Muitos não gostam de ler. Mas Deus nos deu esta ideia e nós, pela graça de Jesus, conseguimos preparar estes 42 vídeos, as 42 aulas. Sendo assim, você vai poder ler, não é? Ler e assistir o Grande Conflito através das aulas que nós preparamos. Vai ser muito mais dinâmico, muito mais fácil e eu tenho certeza que você vai amar. Se você tem dificuldades de ler, e muita gente tem dificuldade de ler, você vai encontrar nestas aulas que nós preparamos um material extraordinário, com ilustrações, principalmente com muitas referências da Bíblia. Então, meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, fique ligado, porque amanhã, na última live que nós vamos fazer da jornada do Grande Conflito, nós vamos dar os detalhes de como você pode comprar, como você pode adquirir estes 42 vídeos. Amanhã eu vou dar mais detalhes. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos, apresente diante de Deus os seus pedidos de oração e suas intercessões. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, eu me uno aos meus irmãos ao redor do mundo, em busca da tua graça, em busca do derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre eles. Que o Espírito Santo esteja atuando na nossa mente, abrindo a nossa mente, para entendermos as verdades escatológicas, as verdades para o tempo do fim, que vão nos preparar para a volta de Jesus. Responde, Pai querido, os pedidos que os teus filhos têm, os que estão orando pelos enfermos, que estas orações sejam respondidas para a glória de Jesus Cristo.
Derrama sobre nós o Espírito Santo. Fala ao nosso coração neste momento. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Esta sexta live, o título é Livramento do Povo de Deus. A libertação do povo de Deus. Queridos, quando a proteção das leis humanas for retirada de todos aqueles que honram a lei de Deus, de todos aqueles que obedecem os 10 mandamentos da lei de Deus, haverá então, nos países, em muitos países, um movimento simultâneo a fim de destruir a vida, tirar a vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Isto vai ocorrer quando os governos do mundo retirarem as leis, abolirem as leis que protegem a liberdade de consciência, a liberdade de religião. Aproxima-se o tempo indicado no decreto de morte. Lembre-se que antes do fechamento da Porta da Graça, haverá o decreto dominical. Mas depois do fechamento da Porta da Graça, haverá o decreto de morte. E aproximando-se o tempo marcado para o decreto de morte se cumprir, muitos vão conspirar para desarraigar, para eliminar esta odiada seita, que são os cristãos que guardam os mandamentos de Deus. Resolver-se-á dar em uma só noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento, de discordância e de reprovação destes que insistem em guardar a lei de Deus. O povo de Deus, alguns estarão nas celas das prisões, outros estarão escondidos nos solitários abrigos, retiros das florestas, das montanhas. E o povo de Deus, tanto os que estão nas prisões como os que estão nas florestas, eles oram, eles pleiteiam a proteção divina neste tempo de perigo. Em toda parte, em todos os lados, existem grupos de oração clamando pela misericórdia de Deus. E em todos os lugares existem grupos de homens armados, instigados pelas hostes dos anjos maus, instigados pelos demônios e que estão tentando tirar a vida do povo que guarda os mandamentos de Deus. Queridos, vai chegar um momento em que simplesmente o fato de você ser obediente aos mandamentos de Deus será motivo para você ser morto. Você pode imaginar isso? Nos países onde fala-se tanto de liberdade, democracia, não é? Democracia, cada um fala o que quer, adora a Deus do jeito que quer. Não vai ser bem assim não, meus queridos. Não é por crime nenhum, nem por maldade, nem por violência, mas simplesmente porque você é obediente aos mandamentos de Deus. As leis governamentais, elas serão retiradas e não mais protegerão aqueles que insistem em obedecer os mandamentos de Deus. É uma hora de aperto para o povo de Deus, mas Deus intervirá. Deus intervirá. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Em Daniel capítulo 12 fala de um momento em que Miguel vai se levantar para libertar o seu povo. Em Daniel capítulo 12, verso 1, nós lemos: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro? O livro da vida. O povo de Deus será libertado, será livrado, porque Miguel, o grande príncipe, se levanta para libertar o seu povo. Você não vai ser abandonado, meu querido irmão, minha querida irmã. Você não será abandonado, porque o Deus que olha com carinho para você, o Deus que deu Jesus Cristo, o Deus Pai que deu Jesus Cristo para morrer por você, Ele nos conforta, nos consola com a promessa de que Jesus Cristo vai voltar. Ele voltará e nos levará para que onde Ele estiver, nós também estejamos. Com brados de triunfo, os inimigos do povo de Deus, com zombaria, com praguejamentos, com palavras de imprecação, multidões de homens maus estão prestes para cair sobre a presa, e a presa são os obedientes filhos de Deus.
Mas eis que surge um denso negror. Um negror, uma escuridão tão intensa, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, aparece no céu. Essa glória do trono de Deus atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos de oração, cada um dos grupos dos fiéis remanescentes orando. Essa luz cerca estes filhos de Deus que clamam em oração pelo momento de angústia e de provação. Aquelas multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos contemplam o símbolo da aliança de Deus, o arco-íris, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara, melodiosa, dizendo: olhai para cima, olhai para cima. E o povo de Deus olha para cima e eles contemplam o quê? O arco da promessa, o arco-íris. Deus está mostrando que não esqueceu o seu povo, que está cuidando deles. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem. E como Estevão, lembram-se vocês de Estevão? Como Estevão viu o céu aberto e viu Deus o Pai assentado no trono e viu o Filho também assentado ao lado do Pai, assim como Estevão, o povo de Deus perseguido neste momento difícil, eles olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e veem o Filho do Homem assentado sobre o seu trono. Aleluia! Eles divisam naquela forma divina de Jesus Cristo, eles veem os sinais da sua crucifixão. Eles veem os sinais da sua crucifixão, da sua humilhação. E eles ouvem dos lábios de Jesus, eles ouvem um pedido que Jesus faz para o Pai. Jesus diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Cumpre-se aquele verso de João capítulo 17, verso 24. Isso que nós repetimos aqui está em João 17, 24. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo. É a meia-noite, queridos. É a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo à meia-noite, em toda a sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam aquela cena com terror, com espanto, enquanto os justos veem com grande alegria, solene alegria, os sinais do seu livramento. Deus não se esquece de você, meu querido irmão. Não tenha medo. Jesus Cristo repete mais de 300 vezes na Bíblia: não tenha medo. Porque Jesus não nos esqueceu. Ele nos comprou com seu sangue e ele vai voltar nos buscar. Ele vai nos levar para o céu. Aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas, elas sobem e se chocam umas com as outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, como o som de muitas águas. E a voz de Deus diz: está feito. Está feito, Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus, abala a terra, e há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento se abre e se fecha. Se abre e se fecha. A glória do trono de Deus dir-se-ia estar atravessando a atmosfera. As montanhas agitam-se como uma cana ao vento e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo, uma explosão como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão,
semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a se revolver. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma e Gomorra, são tragados pelas águas enfurecidas do oceano. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. Apocalipse 16, verso 19 e verso 21. Agora leia comigo, meu querido irmão, Daniel capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Aqui nós lemos: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Assim como Apocalipse capítulo 1, verso 7. Abra também a Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Esses dois textos, Apocalipse 1, verso 7, estão falando, esses dois textos, de uma ressurreição especial, onde os filhos de Deus, muitos dos filhos de Deus ressuscitam glorificados, e ímpios também vão ressuscitar não glorificados, porque eles vão assistir à volta de Jesus. Eles vão assistir à volta de Jesus. Aqui em Apocalipse 1, 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Cristo vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Anás, Caifás, Pilatos, os soldados que pregaram os cravos nas mãos de Jesus, o soldado que furou o lado de Jesus, o soldado que cuspiu no rosto de Jesus, o soldado que colocou a coroa de espinho na cabeça de Jesus e bateu na coroa de espinho, fazendo sangrar a fronte de Jesus Cristo, Herodes, todos estes que participaram da morte de Cristo, eles ressuscitarão antes, nessa ressurreição especial, para que eles assistam e vejam quem foi aquele que eles mataram. Essa é uma ressurreição especial, aqui mencionada em Daniel capítulo 12, verso 2. Vamos ler de novo. E muitos dos que dormem no pó da terra. Não é a ressurreição geral ainda. A ressurreição geral dos justos, a ressurreição geral dos salvos, ocorre na segunda vinda de Jesus. Quando ele desce com poder e glória, a ressurreição geral dos santos. Mas, queridos, aqui está falando de uma ressurreição parcial, porque fala muitos, não todos, muitos dos que dormem no pó da terra. Uns ressuscitarão para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E nós lemos no livro Grande Conflito, esse texto: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quem são os salvos, quem são os santos que vão ressuscitar nessa ressurreição especial? Ela ocorre no final dos 1290 dias de Daniel capítulo 12, verso 11. Em Daniel capítulo 12, verso 11, diz que existe ali uma profecia de 1290 dias. Os 1290 dias de Daniel 12, 11 começam com o decreto dominical e vão até chegar ao momento da ressurreição especial. Esta ressurreição especial mencionada aqui no capítulo 12, verso 2. Os eventos, as profecias e os eventos de Daniel 12 se cumprem dentro do capítulo 12. Percebam, você não vai buscar longe daqui o cumprimento. O que vai ocorrer no final dos 1290 dias está justo no capítulo 12, verso 2, a ressurreição especial. E, queridos, quem vai ressuscitar nessa ressurreição especial? Dos salvos são aqueles que morreram, diz aqui, livro Grande Conflito, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. O que é morrer na fé da mensagem do terceiro anjo? Todos os que morreram crendo na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. As três mensagens angélicas, elas estão compactas, elas estão resumidas
nesta frase, mensagem do terceiro anjo. Fé na mensagem do terceiro anjo não é só a mensagem do terceiro anjo, inclui as 3 mensagens angélicas. Todos os que morreram crendo nessas mensagens angélicas, eles ressuscitarão antes da volta de Jesus para poderem assistir à volta de Jesus. E é interessante, queridos, que eles ressuscitam glorificados. Não ressuscitam com doenças. Os ímpios ressuscitam com as suas doenças e com seus defeitos de caráter. Mas os salvos ressuscitam glorificados. Aleluia! Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Guardaram a sua lei, estavam esperando a volta de Jesus, mas morreram. Agora Jesus os ressuscita para honrá-los, para que eles assistam o que eles mais ansiavam assistir, a volta gloriosa e majestosa de Jesus. Eles vão assistir, aleluia. Porém, aqueles que mataram Jesus há 2000 anos atrás, eles também ressuscitam, defeituosos como são, ruins como são, ímpios como são, eles ressuscitam para verem quem foi aquele que eles mataram. Por isso aqui no grande conflito diz assim, os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1:7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus, ressuscitam para contemplar Cristo em sua glória, e ver a honra conferida aos fiéis filhos de Deus, aos obedientes filhos de Deus. Queridos, densas nuvens cobrem o céu, contudo o sol de quando em quando irrompe e aparece. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Disseram os profetas da antiguidade, ao contemplarem em santa visão o dia de Deus, eles disseram, uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem o Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, verso 6. Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Esta estrela brilhante fala de esperança e alegria para os fiéis filhos de Deus, mas fala de severidade e ira para os transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por amor a Jesus Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do nosso Senhor, nosso Deus. Foram provados, eles foram perseguidos, perante o mundo todo foram desprezados, perseguidos, evidenciaram sua fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, que por eles morreu. Agora uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram-se firmes e íntegros em face mesmo da morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demônios. Agora o rosto do povo de Deus brilha. Um pouco antes eles estavam pálidos, ansiosos, descompostos, mas agora o rosto deles brilha, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. O povo de Deus agora, não desanimado, não empalidecido, mas regozijantes, eles clamam e cantam, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmos 46, 1-3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se vêem o constelado céu, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. Agora chegou o momento da lei de Deus ser mostrada no céu. Depois da ressurreição especial de todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que ressuscitam glorificados, agora chegou o momento deles verem estampado no céu o que eles amam. Além de amarem a Jesus Cristo,
o povo de Deus ama também a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, os 10 mandamentos. Foi Jesus quem escreveu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Não foi o Pai, foi Deus o Filho. Deus o Pai nunca se comunicou com a raça humana diretamente. Toda a comunicação entre o céu e a terra é através do Filho. Desde a criação de Adão e Eva, era o Filho que estava ali criando Adão e Eva. Ele é o Verbo. Tudo que foi feito, por ele foi feito. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi ele que conversou com Moisés no Monte Sinai. Foi ele que escreveu aquela lei dos 10 mandamentos. Queridos, agora esta lei é exaltada. Foi desprezada, foi pisada, foi transgredida pelos ímpios, pelos inimigos de Deus. Mas agora ela é exaltada porque ela aparece no céu. Mas onde é que está escrito isso, pastor? Está em Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse 11 e o verso 19. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Aqui diz que vai chegar um momento, e o momento exato não é um momento vago, incerto, não. É um momento exato em que a lei de Deus vai ser estampada no céu. Será exatamente no toque da 7ª trombeta. Aqui diz em Apocalipse capítulo 11, verso 15 ao verso 19, está falando do toque da 7ª trombeta. O que vai acontecer ao ser tocada a 7ª trombeta? Queridos, o último verso do capítulo 11, verso 19, diz assim: e abriu-se no céu. O toque da 7ª trombeta começa no verso 15. E aí diz no verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Ó, queridos, lembre-se que no templo terrestre, no santuário terrestre, no lugar santíssimo, existia a arca do concerto, com os 10 mandamentos dentro. Pois bem, o templo terrestre foi destruído. A arca foi escondida e nunca mais encontraram a arca com os 10 mandamentos. Está escondida até hoje. Mas, queridos, aquela era uma cópia, não era a original. Os 10 mandamentos originais, a lei de Deus original, ela está no santuário original. O santuário original é o que está no céu. Não é o que foi construído por Moisés. O que foi construído por Moisés era uma cópia do verdadeiro. Em Hebreus capítulo 8, diz que Jesus Cristo é sacerdote no santuário do céu, construído por Deus, que é original e é o verdadeiro santuário. E é lá que está a lei original de Deus. Lá que tem a arca do concerto, no santíssimo do santuário celestial. E os céus vão se abrir. Aqui diz, no toque da 7ª trombeta, os céus vão se abrir e vai se ver no céu estampada a lei de Deus, porque diz aqui, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca do seu concerto foi vista, quer dizer que os 10 mandamentos, porque o que era importante na arca não era a caixa de madeira revestida de ouro, o importante não era a arca, o que era importante era o que estava dentro da arca, que é um reflexo do caráter santo de Deus, os 10 mandamentos. E no livro Grande Conflito, diz assim, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Isso ocorre, meus queridos, isso ocorre no final dos 1335 dias. Lembram-se vocês? Voltando aí para Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, vejam, Daniel capítulo 12 e o verso 12. Veja que os que morreram em Cristo na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam no final dos 1290 dias de Daniel 12, 11. Agora, no verso 12, capítulo 12, verso 12 de Daniel, diz, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, 45 dias a mais. 1290 mais 45 são 1335 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Por que a Bíblia diz que os que alcançam os 1335 são bem-aventurados, são felizes? Porque eles vão ver a lei de Deus estampada no céu. Eles vão ler os 10 mandamentos que foram pisados. Muitos ministros do Evangelho, muitos clérigos que pregaram contra a lei de Deus,
proclamaram que a lei de Deus tinha sido abolida e que ninguém precisava guardar os mandamentos de Deus porque foram abolidos. Agora eles verão a lei de Deus exaltada e estampada no céu. Ímpios verão a lei de Deus e lerão os 10 mandamentos. Todos terão que ver a santidade e a eternidade da lei de Deus. Porque se Deus é eterno, a lei é eterna. Se Deus é santo, justo e bom, a sua lei também é santa, justa e boa. A glória, diz o livro O Grande Conflito, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmos 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi dada lá no Sinai, como guia da vida, revela-se agora para os homens como regra do juízo. A mão de Deus abre as tábuas dos 10 mandamentos e vence os mandamentos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e da heresia, e os 10 mandamentos divinos, breves, compreensivos, autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra, ímpios e salvos. Todos verão a lei de Deus estampada no céu, no toque da 7ª trombeta, no final dos 1335 dias de Daniel 12, verso 12. É impossível descrever o horror, é impossível descrever o desespero dos ímpios que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu a sua lei, eles poderiam ter aferido o seu caráter através desta lei e conhecido os seus defeitos de caráter enquanto existia oportunidade para confessar os pecados, mas agora não há mais oportunidade de confissão dos pecados. A porta da graça já está fechada. Agora eles veem a lei que eles desprezaram e transgrediram e não tem mais oportunidade para confessar os pecados. Não há mais perdão. Queridos, estes inimigos da lei de Deus perseguiram o povo de Deus obediente aos mandamentos. Eles obrigaram o povo de Deus a transgredir o sábado do 4º mandamento, o 7º dia da semana. Queridos, agora vai aparecer a diferença. Aquilo que está em Malaquias, capítulo 3, verso 18. O que diz em Malaquias 3, 18? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Aparentemente hoje você contempla, não é? Você entra nas igrejas, você anda nas ruas, parece que não tem muita diferença. Parece que o povo de Deus está perdendo as peculiaridades, as características, não é? Mas vai chegar um momento em que aparecerá a diferença entre o justo e o ímpio, o que obedece a Deus e o que não obedece a Deus. Isso está em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3,18. Os inimigos de Deus, desde o pastor até o menor dentre os membros da igreja, eles ficam espantados com a lei estampada no céu. Demasiado tarde veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo, não o 1º dia da semana, não o domingo, mas o 7º dia, o sábado, é o selo do Deus vivo. Tarde demais vem a verdadeira natureza pagã do domingo e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, convencendo-as de que não precisavam guardar a lei de Deus. E agora estas pessoas se levantam contra seus pastores, contra eles, porque foram enganados. Depois da lei de Deus ser estampada no céu, algo mais precioso, algo mais que o povo de Deus mais anseia saber. O dia e a hora da volta de Jesus serão anunciados. Aleluia! Ainda no toque da 7ª trombeta. Ainda no toque da 7ª trombeta, Deus, depois de estampar no céu a lei, os santos mandamentos, ele vai fazer ouvir a sua voz como de trovão,
E a voz de Deus vai declarar o dia e a hora da volta de Jesus. Mas onde está escrito isso, pastor? Está em Apocalipse capítulo 10. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 10, nós vemos aqui o verso 7. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Aqui diz especificamente do que vai acontecer no toque da sétima trombeta. Percebam que o toque da sétima trombeta, que ocorre no final dos 1335 dias de Daniel 12, ocorrem estes grandes eventos. A lei de Deus estampada no céu e agora a voz de Deus declarando o dia e a hora, revelando o seu segredo. Deus tem um segredo. Você sabe qual é o segredo de Deus? Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, verso 36, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Obviamente, quando Jesus falou, ele estava na posição de homem na terra. Ele não viveu como Deus na terra, viveu como homem. Ele não sabia o dia e a hora. Hoje, ele exerce seu poder divino. Ele é homem ainda? Sim, mas hoje ele exerce os seus poderes divinos. Ele sabe o dia e a hora da sua vinda. Mas, queridos, os anjos não sabem. Mas Deus vai revelar. Vai revelar. Aqui em Apocalipse 10, verso 7, diz que vai ser no toque da sétima trombeta. Vamos ler juntos? Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. O segredo de Deus será revelado no momento em que a sétima trombeta for tocada. O segredo que todos os servos de Deus ainda não sabem, mas eles saberão. Hoje eu não sei o dia e a hora da volta de Jesus, nem o ano da volta de Jesus eu sei. É impossível saber. Se alguém disser que sabe, estará mentindo. Queridos, mas vai chegar um momento, no toque da sétima trombeta, você saberá e vai se alegrar. Quem dos filhos de Deus não se alegrará com a voz de Deus falando o dia e a hora da volta de Jesus? No livro Grande Conflito diz assim, a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo um concerto eterno com seu povo. Semelhante a estrondos do mais forte trovão, as palavras de Deus ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no céu, tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Monte Sinai. Os ímpios não podem olhar para os salvos que estão com o rosto brilhando. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção de Deus sobre os que honraram a Deus e guardaram seus mandamentos, guardaram o santo sábado, existe uma grande aclamação de vitória. Eles gritam, eles bradam gritos de vitória e de aleluia e de glória a Deus. Depois de Deus declarar o dia e a hora da volta de Jesus, nós não sabemos ainda quantos dias mais vão demorar até Jesus Cristo descer em poder e glória. Mas será logo. Não vai ser muito distante. Todos os últimos acontecimentos vão ser muito rápidos. Então, queridos, no livro Grande Conflito descreve que depois de Deus anunciar o dia e a hora da volta de Cristo, depois, não sabemos quão breve, mas surge então uma nuvenzinha no Oriente. Surge no Oriente uma nuvenzinha pequena, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que na distância parece estar envolta em trevas. Mas o povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam aquela nuvenzinha enquanto ela se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante a fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Agora não é mais o homem de dores para sorver o amargo cálice da ignomínia e da miséria. Vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro é o nome dele. Ele julga e peleja com justiça e seguiam-no
todos os exércitos do céu, Apocalipse 19, versos 11 e verso 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham Jesus Cristo e avançam em direção à terra. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares, de milhões de milhões. Nenhuma pena pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta para conceber o seu esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz, Abacuque 3, 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida, Jesus Cristo. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura aquela sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte de Jesus. O semblante divino de Jesus irradia fulgor deslumbrante, mais deslumbrante do que o sol ao meio-dia. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16. A presença, a chegada de Jesus Cristo, naquela aproximação de Jesus Cristo, todos os rostos se tornam macilentos. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus, cai o terror e o desespero eterno. Derrete-se o coração, tremem os joelhos e os rostos de todos se empalidecem. Jeremias 30, verso 6, Naum, capítulo 2, verso 10. Os justos, filhos de Deus, clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? E então silencia o cântico dos anjos e há um tempo de terrível silêncio. E ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Aqueles rostos dos salvos que estavam pálidos, agora se ilumina-se a face dos justos e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis, sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem dos seus lugares. Os que escarneceram da sua declaração de ser ele o Filho de Deus, agora estão mudos. Ali está o altivo Herodes, aquele monstro chamado Herodes. Ali está ele, que ele zombou do título real de Jesus Cristo, mandando os soldados zombadores coroarem Jesus como rei, como zombaria. Estão ali também os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo um manto de púrpura e sobre a fronte e sobre o corpo de Jesus Cristo colocaram aquela coroa de espinhos e na mão colocaram um cetro, ridicularizando Jesus, e diante dele se curvaram em zombaria, blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora eles se desviam do penetrante olhar de Jesus, procurando fugir daquela subjugante glória da sua presença. Aqueles que introduziram os cravos nas mãos e pés de Jesus, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Agora, na segunda gloriosa vinda de Jesus, ocorre a ressurreição geral. Agora é a ressurreição geral. Daniel capítulo 12 e o verso 13. Daniel capítulo 12, verso 13, nós lemos a mensagem que Jesus deu para Daniel. Daniel morreu. E Daniel, Jesus diz, você vai ficar esperando a ressurreição, que vai acontecer no fim dos dias. Leia comigo, Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás. Ou seja, você vai dormir em Cristo. E estarás na tua sorte no fim dos dias. Qual é a sorte de Daniel? A ressurreição geral. Ele ressuscita na ressurreição geral, na gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos, por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem no pó da terra, chama-os para a vida.
Ele olha para as sepulturas dos justos e, levantando as mãos para o céu, ele brada, Jesus brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, glorificados, e eles clamam: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos justos, aqueles que nunca morreram, e os vivos justos são transformados no abrir e fechar de olhos. E os santos ressuscitados, todos eles se unem numa prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão se destaca, porque ele é o maior de todos os ressuscitados. Aparece porque ele é muito mais alto que toda a sua descendência. Adão está ali em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande estatura, formas majestosas. Ele é um pouco menor do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Apresenta um assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Sob este único ponto de vista se revela a grande degeneração da raça humana. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor da eterna mocidade. Ninguém ressuscita velho, enrugado. Todos ressuscitam com a louçania e vigor da eterna mocidade. Deus mudará o nosso corpo vil, modelando-o conforme o corpo glorioso de Jesus. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza, poluídas pelo pecado, tornam-se agora perfeitas, belas, imortais. Todos os defeitos de deformidade são deixados no túmulo. São restabelecidos agora, todos os salvos, são restabelecidos a árvore da vida. Lá no Éden, há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva, porque eles comerão da árvore da vida. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, na alma e no corpo a imagem perfeita do Senhor Jesus. Ó maravilhosa redenção! Aleluia! Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. E a voz de Deus soa, e eles são glorificados. Os justos vivos são glorificados assim, num momento, num estalar de dedos, se tornam imortais. Os mortos ressuscitam já glorificados. Os anjos que vieram com Jesus Cristo, todos os anjos, isso está em Mateus capítulo 24, verso 31, os anjos recolhem todos os salvos, de norte a sul, de leste a oeste, dos quatro cantos da terra, recolhem todos os escolhidos para que nós possamos ser arrebatados para encontrar Jesus nos ares. E queridos, nós vamos ascender ao céu com Jesus Cristo. E antes de entrar na cidade santa, Nova Jerusalém, o Salvador Jesus vai conceder a cada um dos salvos o seu emblema de vitória. Para cada um existirá o quê? Uma coroa. Uma coroa que traz, uma coroa de ouro, que traz o seu novo nome. Você vai ter um novo nome. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Eu não sei, você não sabe, mas nós vamos saber. Quando Jesus nos der a coroa de ouro, nós vamos receber uma pedrinha. Apocalipse 2,17. Vamos receber uma pedrinha branca. E ali estará o nosso novo nome. Aleluia. E na coroa vai estar escrito santidade ao Senhor. Ó, queridos, todos aqueles que diariamente oram a Deus, ó, querido Deus, envia o teu Santo Espírito para que ele escreva aqui na minha testa santidade ao Senhor. O nome do meu Pai, o nome de Jesus e o meu destino, que é a Nova Jerusalém. Santidade ao Senhor. Todos estes que clamam todos os dias, fazem este pedido, o Espírito Santo está escrevendo na sua testa, santidade ao Senhor. E você vai receber uma coroa de ouro, e nela vai estar escrito o quê? Santidade ao Senhor. Diante da multidão dos resgatados está a santa cidade.
Jesus abre amplamente as portas de pérolas, e as nações que observaram a verdade entram na Nova Jerusalém, e ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que pode ter soado nos ouvidos mortais é ouvida, dizendo: vosso conflito terminou. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, cumpre-se então a oração de Jesus Cristo, que disse: aqueles que me deste, quero, Pai, que onde eu estiver, também eles estejam comigo, irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Cristo apresenta todos os salvos diante do Pai, aquisição do seu sangue. E Jesus declara: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Que alegria, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Você quer uma alegria maior do que esta? Você quer um sonho maior e melhor do que este? É o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É para você, meu querido irmão, esta promessa. Está chegando a hora do Pai falar: filho, chegou a hora, desce buscar os filhos que são meus. E Jesus Cristo descerá em poder e glória. Ele virá buscar você, buscar a mim, buscar aqueles que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está entre os escolhidos de Deus. Você está entre aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador. Você está entre aqueles que têm prazer em obedecer os mandamentos de Deus. O nosso destino é o céu. O que está escrito na nossa fronte? Santidade ao Senhor. O nome do nosso Pai, o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixe-me orar com você neste momento. Pai querido que estás nos céus, que bendita mensagem. Mensagem de livramento. Mensagem de libertação. Quando Miguel, grande príncipe, se levantará para libertar a mim e aos meus irmãos deste terrível tempo de angústia qual nunca houve. Volte logo, querido Jesus. Vem nos buscar e nos arrebatar para estarmos contigo na Nova Jerusalém. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Neste momento, registra a nossa decisão ao lado de Jesus. Que seja registrado isto no livro da vida do Cordeiro. Pois é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, amanhã será a última live, a 7ª. E o tema da live de amanhã é um final feliz. Um final glorioso e feliz. Você não pode perder. E amanhã, no mesmo horário, eu vou falar para você mais detalhes de como você adquirir este precioso material de 42 aulas, vídeos, com ilustrações, com referências, com comentários do grande conflito. Amanhã nos encontraremos novamente. Fique com a paz de Jesus. Amém.